Meus amigos, o assunto que trataremos a partir desse momento é de enorme relevância, porque se trata da sobrevivência da humanidade, que está ameaçada pela possibilidade da eclosão da Terceira Guerra Mundial. Todos vocês devem ter tomado conhecimento da guerra que está ocorrendo na Ucrânia. Falou-se através dos meios de comunicação sobre a guerra na Ucrânia durante algum tempo atrás. E hoje, praticamente, é um tema esquecido por parte da imprensa, dos meios de comunicação. Uma notícia, são notícias isoladas que saem atualmente. Mas o que está acontecendo na Ucrânia, na realidade, é apenas uma manifestação de algo de maior gravidade que poderá acontecer daqui para frente. É sobre esse tema, sobre isso que nós pretendemos abordar neste vídeo. Eu escrevi um texto de 13 páginas abordando o tema A Terceira Guerra Mundial e os responsáveis por sua eclosão. É sobre isso que nós vamos tratar neste vídeo. Neste texto que nós publicamos em vários sites, tanto no Brasil quanto no exterior, em português e em inglês, aqueles que estiverem interessados na leitura deste texto, eu sugiro acessar os sites do academia.edu, do SlideShare, do WordPress, do Facebook e do LinkedIn. Nesses sites nós publicamos esses textos de tal maneira que aqueles que estiverem interessados poderão acessá-los. Mas o que eu quero apresentar neste vídeo, o que eu quero demonstrar neste vídeo, é que 4 grandes atores são responsáveis pelo aumento das tensões internacionais no mundo, que podem fazer com que haja a eclosão da Terceira Guerra Mundial. Esses atores são os seguintes. Eu falei 4 atores. Um dos atores é o governo dos Estados Unidos, que busca evitar a perda de sua hegemonia no mundo, ameaçada pela Rússia e pela China, respectivamente nos campos militar e econômico. Então, o primeiro ator responsável pela eclosão da Terceira Guerra Mundial é o governo dos Estados Unidos. O segundo ator é a indústria bélica dos Estados Unidos, que busca expandir a venda de armas com a disseminação de guerras no mundo para incrementar seus lucros, contando, evidentemente, com o apoio do governo dos Estados Unidos. Em terceiro lugar, o terceiro grande ator é a ONU, que se mantém passiva e inoperante na busca da paz mundial. Então, ela contribui para a eclosão da guerra mundial pela sua passividade e pela sua inoperância. Para não dizer que, em certa medida, atua como coadjuvante do governo dos Estados Unidos. E o quarto ator são as grandes potências capitalistas lideradas pelos Estados Unidos. Mais uma vez, os Estados Unidos
estão presentes também como quarto ator, aí formando esse conjunto das grandes potências capitalistas, que podem desencadear uma nova guerra mundial para impedir a debacle do sistema capitalista mundial. E eu vou falar sobre cada um desses atores e sobre a contribuição deles na eclosão da Terceira Guerra Mundial. Então, inicialmente vamos falar da contribuição do governo dos Estados Unidos à eclosão da Terceira Guerra Mundial. Vou demonstrar de forma cabal que os Estados Unidos estão empenhados em provocar a eclosão dessa Terceira Guerra Mundial. O governo dos Estados Unidos, na minha opinião, é um dos atores responsáveis pela eclosão da Terceira Guerra Mundial, que promove desde 1990, observem bem, desde 1990, a expansão da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, na Europa, até as fronteiras da Rússia, que se completaria com a incorporação da Ucrânia. Aí é que entra a questão da Ucrânia, que se completaria, repito, com a incorporação da Ucrânia à Aliança Militar Ocidental. Além disso, promove nova versão Ásia-Pacífico da OTAN. Os Estados Unidos estão planejando criar uma nova OTAN para atuar na região da Ásia, do Pacífico e da Ásia, para fazer frente à China. Isto se deve ao fato de a Rússia e a China se constituírem em obstáculo à dominação mundial dos Estados Unidos, respectivamente do ponto de vista militar e econômico. O governo dos Estados Unidos contribuiu para a expansão da OTAN na Europa, com a atração dos países que integraram o antigo Pacto de Varsóvia. E isso aconteceu em 1997. Foi a partir deste momento que os países que integravam o antigo Pacto de Varsóvia, criado pela União Soviética, que era a contrapartida da OTAN, era o Pacto de Varsóvia. Mas com a dissolução da União Soviética, o Pacto de Varsóvia também foi dissolvido. E a OTAN, então, ocupou esse espaço que era ocupado pelo Pacto de Varsóvia, cooptando para isso os países que integravam o antigo Pacto de Varsóvia. A OTAN foi criada, aí vamos falar um pouco de história. A OTAN foi criada no contexto da Guerra Fria, em 1949, tendo como seu principal objetivo conter a expansão do socialismo na Europa Ocidental. A OTAN tem como um dos seus pilares garantir a segurança de seus países membros, que pode ocorrer de forma diplomática ou com o uso de forças militares. Os países membros da OTAN fornecem parte de seu contingente militar para eventuais ações deste porte do campo militar, uma vez que a organização não possui força militar própria. De modo que, quando a OTAN intervém militarmente, conta com o apoio das forças armadas dos países integrantes da OTAN. A OTAN é o braço armado dos Estados Unidos e seus aliados europeus na Europa para combater seu inimigo, a Rússia. A OTAN contava até a dissolução da União Soviética em 1989 com 16 países. Veja bem, até 1989, a OTAN contava com 16 países. Eram eles a Alemanha, a Bélgica, Canadá, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, França, Grécia, Holanda, Islândia, Itália, Luxemburgo, Noruega, Portugal, Turquia, Reino Unido. A OTAN se expandiu.
após o fim da União Soviética, conforme já lhes falei, atraindo mais 14 países. Então passaram a integrar a OTAN 30 países. Esses 14 países que integraram o sistema socialista do leste europeu, que passaram a integrar a OTAN, são os seguintes: Albânia, Bulgária, Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Hungria, Letônia, Lituânia, Macedônia, Montenegro, Polônia, República Tcheca e Romênia. Com a adesão desses países à OTAN, iniciou-se o cerco da Rússia, que se completaria com a incorporação da Ucrânia à OTAN. Se nós observarmos a figura que nós vamos lhes mostrar agora, essa figura aqui, observe o seguinte, que aqui nesse mapa da Europa, que está marcado em azul, aqui eram os países que integravam a OTAN, os 16 países que integravam a OTAN até 1990. Estão aqui marcados em azul. Os países que estão aqui na coloração laranja são os países que eram do Pacto de Varsóvia e que passaram a integrar a OTAN. Então a OTAN se expandiu, chegando às fronteiras da Rússia. Então aqui observe que a Rússia está aqui. A Rússia está aqui. O que separava a OTAN da Rússia, os únicos países que ficavam, digamos assim, separando a OTAN, os países da OTAN da Rússia, eram exatamente a Ucrânia, que é que está aqui, indicada, a Ucrânia, e Belarus. Belarus, por sinal, é aliada da Rússia. E não houve tentativas de cooptação de Belarus para participar do Pacto de Varsóvia. Mas os entendimentos para a integração da Ucrânia à OTAN estavam bastante avançados, de tal maneira que durante muitos anos a OTAN esteve presente na Ucrânia, inclusive contribuiu para a derrubada do governo constitucional de Poroshenko, que governava a Ucrânia. Houve um golpe de Estado que derrubou Poroshenko e que, a partir daí, praticamente, o governo da Ucrânia passou a ser um aliado dos países integrantes da OTAN. E já havia, digamos assim, assessoramento, inclusive militar, o fortalecimento das Forças Armadas da OTAN, ou da Ucrânia, por parte da OTAN. De tal maneira que uma das explicações para a resistência que a Ucrânia está empreendendo em relação à invasão russa da Ucrânia reside no fato de que durante esses anos atrás, durante vários anos, os países, a OTAN vem contribuindo para o fortalecimento das Forças Armadas ucranianas. Isso explica a resistência que aconteceu durante a invasão da Rússia na Ucrânia. Então, este é o quadro que se apresenta na Europa diante da expansão da OTAN, realizando, na realidade, um cerco da Rússia, e que se completaria com a incorporação da Ucrânia. Com a incorporação da Ucrânia, completaria, digamos assim, um cerco. E o fato da Ucrânia estar... Se a Ucrânia, por exemplo, fosse integrar a OTAN, praticamente Moscou ficaria na alça de mira da OTAN a 500 quilômetros. Poderia ser atingido por mísseis ou qualquer artefato militar
instalado na Ucrânia. Esta foi, por sinal, a razão pela qual a Rússia, o governo Putin, decidiu intervir militarmente na Ucrânia para impedir que a Ucrânia ela se tornasse efetivamente integrante da OTAN. Bem, com a adesão, já disse, dos 14 países a OTAN, iniciou-se o cerco da Rússia, que se completaria com a incorporação da Ucrânia, conforme eu já disse. O cerco da Rússia aumentou ainda mais com a recente incorporação da adesão, digo melhor, da Suécia e da Finlândia à OTAN. Nós temos que a Suécia e a Finlândia, elas se encontram, por exemplo, aqui nessa região. Aqui se aumentaria ainda mais a capacidade de, inclusive o poder militar da OTAN, aumentaria ainda mais com a incorporação da Suécia e da Finlândia. Bem, é preciso entender, portanto, que a tentativa de incorporação da Ucrânia à OTAN levaria inevitavelmente à reação da Rússia, como está acontecendo. Bem, o bombardeio da Sérvia, na ex-Iugoslávia em 1999, mostrou de forma nítida quanto a estratégia de cerco organizada pelos Estados Unidos e seus aliados, através do avanço programado da OTAN nas zonas antigamente controladas pela União Soviética, podia representar um perigo para a soberania da Rússia. Porque a Sérvia, por exemplo, foi bombardeada em 1999, na guerra em função de Kosovo. A justificativa para a intervenção da OTAN na Sérvia foi o fato de que Kosovo, que integrava a Sérvia, queria se desligar da Sérvia. Quer dizer, a maioria da população desejava, e então houve uma intervenção da OTAN para assegurar que Kosovo se tornasse independente da Sérvia. Além disso, houve a guerra, por exemplo, entre a Sérvia e a Bósnia, que houve a intervenção da OTAN também no processo. Então a OTAN interveio na Sérvia com bombardeios intensos, e esses bombardeios mostraram de forma nítida o risco que representava esse cerco para a Rússia. A chegada de Vladimir Putin ao poder da Rússia em 2000 iria modificar radicalmente este quadro geopolítico, até então muito desfavorável para os russos, porque marcou o início da recuperação geopolítica da Rússia, cuja posição tinha sido muito enfraquecida durante o governo Yeltsin na década de 1990. Putin considerou que a China poderia ajudá-la na sua resistência às ambições geopolíticas dos Estados Unidos, tanto na Europa Oriental quanto no Cáucaso ou na Ásia Central. A Organização da Cooperação de Xangai foi criada em 2001 para estabelecer uma aliança entre a Rússia e a China em termos militares. A ação belicosa do governo dos Estados Unidos e dos países da União Europeia contra a Rússia, com a expansão da OTAN, está sendo complementada com a adoção de sanções econômicas e financeiras contra o governo de Putin, da Rússia, para levar
levar este país à bancarrota e contribuir para a derrubada de Vladimir Putin do poder. Todas essas ações do governo dos Estados Unidos e aliados europeus contribuem para que Putin possa radicalizar. Veja bem para esse detalhe. Na medida em que o governo dos Estados Unidos e dos países europeus adotam sanções econômicas duras contra a Rússia, todas essas ações contribuem para que Putin venha radicalizar para salvar a Rússia e a si próprio. A eclosão da Terceira Guerra Mundial poderá ocorrer, veja bem para esse detalhe, se a asfixia econômica e financeira da Rússia ameaçar desestabilizar o poder de Putin internamente. Observe que o uso de armas de destruição em massa poderá ocorrer na medida em que o Putin, desesperadamente, ameaçado de ser apeado do poder e desestabilizar o país, a Rússia, ele possa fazer uso de armas nucleares. E a Rússia é o país que tem o maior arsenal de armas nucleares do mundo. Putin já está considerando as sanções econômicas e financeiras a ela impostas pelos Estados Unidos e União Europeia como uma declaração de guerra. Por sua vez, a linha vermelha para a OTAN intervir no conflito. Esse é outro detalhe importante. A linha vermelha para a OTAN intervir no conflito ainda não interveio, por exemplo, na Ucrânia, simplesmente porque a Ucrânia não é integrante da organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa é a razão da não intervenção da OTAN no conflito. Mas, se por conta do conflito com a Ucrânia, a Rússia ameaçar alguns dos Estados-membros da OTAN, a Aliança Militar Ocidental será obrigada a defender qualquer Estado-membro que seja atacado de acordo com o artigo 5 da Constituição da OTAN. Esta situação pode ocorrer a qualquer momento, dada a proximidade territorial entre a Rússia e os países da OTAN. Cabe observar que a Rússia e os Estados Unidos têm conjuntamente mais de 1000 ogivas nucleares. Os riscos são extremamente elevados para a humanidade. É isso, meus amigos, que quero chamar a atenção de todos vocês. Para os riscos que desse conflito, entendeu? Se lance mão de armas nucleares. Para barrar a ascensão da China como potência hegemônica do planeta, a estratégia militar norte-americana está centrada na região Ásia-Pacífico. Como aliado dos Estados Unidos, o Japão colabora com a estratégia norte-americana de cerco da China, reforçando seu poder militar. Ou seja, reforçando o poder militar do Japão. Os Estados Unidos estão fazendo isso. Outro objetivo da estratégia militar norte-americana é também pressionar a aliança da Rússia com a China, desenvolvendo as ações da OTAN na Europa, pressionando a Rússia, como está fazendo no momento, com a guerra na Ucrânia, e com o reforço de suas bases militares no Japão, Coreia do Sul e Diego Garcia, e da Frota do Pacífico. Então, essas bases militares estão na região do Pacífico. E os Estados Unidos estão reforçando essas bases militares. Para lidar com esta situação, a China adotou 6 estratégias. Primeiro, alcançar níveis elevados de crescimento econômico para ultrapassar os Estados Unidos. E isso deverá acontecer daqui a poucos anos.
Segundo, elevar continuamente sua participação no comércio internacional para liderá-lo, e isso já está acontecendo. Em terceiro lugar, retirar dos Estados Unidos a liderança econômica e militar na Ásia, o que significa atingir o cerne do poder norte-americano na região. Isso significa que é um espaço capaz de desencadear um conflito de grandes proporções na área. Quarto, impedir a Índia de se constituir como polo autônomo de atração econômica na Ásia, possivelmente em alinhamento com os Estados Unidos. Em quinto lugar, a China tornar-se potência imprescindível para a paz no Golfo Pérsico entre persas, ou seja, o Irã, e árabes, particularmente a Arábia Saudita, com o declínio da influência dos Estados Unidos nesta região. Quer dizer, a China está querendo ocupar o espaço dos Estados Unidos como a força mediadora do conflito do Golfo Pérsico. Em sexto lugar, reforçar a aliança econômica e militar com a Rússia, que isso já existe e deve ser reforçado. Então essa é a estratégia militar, é a estratégia da China para lidar com a ameaça representada pelos Estados Unidos e pela OTAN Ásia-Pacífico, que está sendo pensada em criar. Está bastante evidente a estratégia militar do governo dos Estados Unidos de criar uma nova versão Ásia-Pacífica da OTAN para combater a China. A nova versão Ásia-Pacífica da OTAN surge também para fazer frente ao sistema de defesa da China na Ásia. Temos aqui uma figura que mostra o sistema de defesa da China na Ásia. Esse sistema de defesa, ele é constituído por mísseis, sistema de mísseis terra-ar, implantado em várias partes do país. Existem vários pontos em que existem esses sistemas terra-ar implantado na China. Vou lhe mostrar aqui no mapa a localização desse sistema. Temos um sistema míssil de cruzeiro, também implantado aqui na China. Temos também mísseis, mísseis de cruzeiro, implantados também pela China. E tudo isso aqui está representado aqui nesse mapa, em que mostra os locais onde estão os sistemas de defesa da China estão instalados. Aqui nós temos bases navais, inclusive americanas, instaladas aqui na região do Pacífico, tanto na Coreia do Sul quanto no Japão, quanto em Taiwan também. E nas Filipinas. De modo que aqui nós temos um quadro em que mostra a disposição das forças militares aqui na região Ásia-Pacífico. E aqui nós temos a China e aqui vários países, como o Japão, por exemplo, que é aliado, as Filipinas, que são aliadas, ambas aliadas dos Estados Unidos. E temos que Taiwan também, é considerado, os chineses consideram Taiwan como integrante do seu território, mas Taiwan atua como se fosse um país independente da China e aliado dos Estados Unidos, de modo que há bases militares americanas espalhadas aqui nessa região, enquanto tem bases chinesas instaladas aqui nessa região, todas armadas até os dentes. Então aqui nós temos um quadro que mostra as possibilidades de um agravamento do conflito
na região da Ásia-Pacífico por conta da ação norte-americana contra a China. O risco da eclosão da Terceira Guerra Mundial fica colocado como uma possibilidade real de acontecer, inclusive com o uso de armas nucleares. Nós temos aqui uma figura, que nós vamos mostrar, que apresenta os países que possuem armas nucleares no mundo. Alguns países são aliados dos Estados Unidos, outros se opõem aos Estados Unidos, são aliados ou da Rússia ou da China. Então, nessa figura que nós vamos lhe mostrar, existe aproximadamente 3.750 ogivas nucleares ativas e 13.890 ogivas nucleares totais no mundo. Dessas 13.890 ogivas nucleares totais, 3.750 ogivas estão prontas para serem utilizadas, para serem acionadas. Atualmente, há 12.705 armamentos nucleares pertencentes a 9 países: Estados Unidos, Rússia, China, França, Reino Unido, Paquistão, Índia, Israel e Coreia do Norte. A Rússia e os Estados Unidos têm 90% das armas nucleares do mundo. Juntos, todos os países da OTAN que têm armas nucleares possuem 6.065 ogivas, enquanto a Rússia tem 5.997. Aqui nós temos um quadro que mostra os países com a quantidade de ogivas nucleares existentes em seu território. Então, todos esses dados que nós estamos informando, estão publicados, foram fornecidos pela Stockholm International Peace Research Institute e pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos. Então aqui nós temos, Estados Unidos tem 5.550 ogivas nucleares, Reino Unido 225, França 290, Israel 90, Paquistão 165, Índia 156, China 350, Coreia do Norte entre 40 e 50 ogivas nucleares. A Rússia tem 6.257 ogivas nucleares. Então este é o quadro, quer dizer, essa quantidade de armas nucleares que o mundo tem é suficiente para fazer com que a espécie humana, se todas elas forem utilizadas, ou parte delas forem utilizadas, seria suficiente para que a espécie humana desaparecesse no planeta. Então esse é o risco que se apresenta para toda a humanidade. Bem, isso que nós apresentamos foi a contribuição do governo dos Estados Unidos na eclosão da Terceira Guerra Mundial. Agora vamos falar da contribuição da indústria bélica dos Estados Unidos à eclosão da Terceira Guerra Mundial. A indústria bélica dos Estados Unidos busca, como qualquer organização capitalista, expandir a venda de armas com a disseminação de guerras no mundo para incrementar seus lucros. É evidente. Quanto mais guerras tiver, maiores serão os lucros que uma indústria bélica obtém. Observe o seguinte, com 102 guerras em seu currículo belicoso, observe bem, os Estados Unidos já realizaram 102 guerras em seu currículo belicoso. Os Estados Unidos são provavelmente um dos países mais envolvidos em ações militares no mundo, que começou com a anexação de terras do México a seu território. Tudo começou aí, com a anexação
de terra doméstica no seu território. O Texas, por exemplo, era um território que pertenceu ao México e foi conquistada com o uso da força, poder militar. Não é coincidência que os Estados Unidos sejam um dos países que mais se beneficiam economicamente de confrontos armados. Serve bem para isso. Não é coincidência que os Estados Unidos sejam um dos países que mais se beneficiam economicamente de confrontos armados, já que as maiores exportadoras de armas do mundo são norte-americanas. Para além da venda de munição e armas, os Estados Unidos monetiza também com contratos de segurança e treinamento militar. Por exemplo, na Ucrânia, até agora, até no momento e antes da guerra na Ucrânia, os Estados Unidos treinavam as Forças Armadas ucranianas, como faz em várias partes do mundo. O que faz com que muitos membros, tudo isso, venda de armas e contratos de segurança e treinamento militar, tudo isso faz com que muitos membros do Congresso norte-americano entendam as guerras como uma máquina de emprego e dinheiro para o país. A paz para os Estados Unidos poderia lhe custar muito caro. É por isso que não há nenhuma ação do governo dos Estados Unidos no sentido de perseverar na luta pelo desarmamento, pela paz mundial. O Biden, por exemplo, no conflito com a Ucrânia, o que está fazendo é alocando recursos cada vez maiores que vão beneficiar a indústria bélica para suprir os ucranianos de armas, de armamentos pesados para enfrentar a Rússia. Não há dúvidas que a indústria bélica dos Estados Unidos patrocina guerras, como a da Ucrânia, como promoveu outras guerras no passado para oferir lucros. A produção recorde de armamentos, cada vez mais letais e cirúrgicos, necessita ser posta para funcionar na prática. Pudessem ser exibidos à luz do dia, veríamos que os principais patrocinadores desta guerra fratricida é a indústria bélica. Eu diria de ambos os lados das trincheiras, porque não há inocente nesse mundo em que nós estamos vivendo. E pensar que a macabra tecnologia que fabrica esses moedores de carne humana é desenvolvida por ex-alunos das melhores universidades do planeta que trabalham para essas indústrias bélicas. Sendo que muitas dessas máquinas da morte são financiadas graças aos impostos pagos pela população civil. Nas mãos de acelerados, essas tecnologias mortíferas acabam promovendo o show de horrores que as emissoras de TV transmitem ao vivo e a cores. O que o mundo assiste, agora em tempo real, é ao show da morte de sempre. Fica evidente que enquanto houver indústria bélica no mundo, esse é um ponto que eu queria destacar. Fica evidente que enquanto houver indústria bélica no mundo, as guerras continuarão a proliferar em todo o planeta. A paz no mundo só acontecerá quando houver o desarmamento de todos os países e a cessação da fabricação de armas. É isso que precisa haver no mundo para que as guerras desapareçam em nosso planeta. É oportuno observar que dos 10 maiores fabricantes de armas do mundo, 6 são norte-americanos, sendo 5 desses fabricantes líderes da indústria bélica mundial. Por exemplo, nós temos aqui a Lockheed Martin, dos Estados Unidos. Está em primeiro lugar. Depois vem a Raytheon, a Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics,
BAE Systems, Norinco. Aliás, desculpe, mas as americanas são a Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Northrop Grumman, General Dynamics, essas pela ordem. Essas que estamos citando são as maiores em total de vendas. Depois vem BAE System do Reino Unido, que também é fabricante de armamentos. Depois nós temos 3 fabricantes chinesas de armamentos: a Norinco, a VIC, a CTC. E temos mais uma, a 10ª empresa pela ordem norte-americana, a L3 Harris. De tal maneira, meus amigos, que essas 10 empresas são as que monopolizam a venda de armamentos em nosso planeta e lucram fortemente com a guerra. A contribuição, agora nós vamos falando sobre a contribuição da indústria bélica, agora nós vamos falar sobre o terceiro ator, que é a ONU. A contribuição da ONU à eclosão da Terceira Guerra Mundial. De início, eu tenho a dizer para vocês o seguinte: a Organização das Nações Unidas nasceu dos escombros da Segunda Guerra Mundial, representando as aspirações da humanidade por paz e segurança. A missão da ONU consiste em fomentar a paz entre as nações, cooperar com o desenvolvimento sustentável, monitorar o cumprimento dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e organizar reuniões e conferências em prol desses objetivos. Essa é a missão da ONU. É a missão contida na Carta das Nações Unidas. No momento de sua criação, a opinião pública mundial depositava na ONU grande esperança de que ela cumpriria sua missão fundamental de fomentar a paz entre as nações. No entanto, a ONU não tem contribuído no sentido de fomentar a paz entre as nações, por sua postura passiva desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E, ao contrário, está colaborando para seu acirramento no caso da guerra da Ucrânia, com as resoluções contra a Rússia aprovadas pela Assembleia Geral, incluindo a expulsão deste país do Conselho dos Direitos Humanos. Criada para manter a segurança internacional, a ONU fracassa na própria inoperância. Então, observe que a atitude da ONU de elaborar resoluções contra a Rússia trata-se de um ato absurdo para uma organização que deveria, ao invés de tomar partido ao lado, por exemplo, dos Estados Unidos e da OTAN contra a Rússia, deveria mediar o conflito, assumir uma posição de neutralidade. Não é isso que está acontecendo com a ONU. Ela se tornou um instrumento dos Estados Unidos na implementação da sua política externa. A ONU tem uma estrutura gigantesca de orçamento bilionário. A imobilidade categórica e a inoperância explícita da organização de orçamento bilionário são também reflexo de sua cúpula de poder, o Conselho de Segurança. É um outro problema da ONU. Formado por Estados Unidos, esse Conselho de Segurança, por Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, China e Rússia, que foram os vencedores da Segunda Guerra Mundial e que permanece imutável desde sua fundação, não reconhecendo a ascensão econômica de países como o Japão, Alemanha e Índia, entre outros. Como as questões de poder também eram relevantes, surgiu o mecanismo do veto, considerado o principal responsável
pela paralisia frequente do Conselho de Segurança e da própria ONU. Até agora, as ações da ONU estão restritas a inúmeras censuras diplomáticas e sanções econômicas. Massacres e crises internacionais desgastam a imagem da instituição. A escalada da Terceira Guerra Mundial está em curso e não há nenhuma iniciativa da ONU voltada para impedir sua eclosão. É um absurdo essa inoperância, essa passividade da ONU, que se tornou um instrumento da política externa dos Estados Unidos. Vamos falar agora sobre o último grande ator que pode provocar a eclosão da Terceira Guerra Mundial, que são as grandes potências capitalistas lideradas pelos Estados Unidos. Mais uma vez, os Estados Unidos sendo o mentor desse processo que está conduzindo o mundo à debacle da eclosão de uma nova guerra mundial. O que eu tenho a dizer é o seguinte, que o sistema capitalista mundial, quando eu falo da contribuição das grandes potências capitalistas à eclosão da Terceira Guerra Mundial, tem a ver com o fato do sistema capitalista mundial caminhar inevitavelmente para o seu fim em meados do século XXI. Quando a taxa de lucro global e a taxa de crescimento do produto mundial bruto alcançarão o valor zero. Além disso, o capitalismo evoluirá com as características de entropia, ao apresentar uma tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição até o seu fim em meados do século XXI. Este cenário levará ao fim do processo de acumulação do capital, confirmando a tendência de que o capitalismo não perdurará para sempre como modo de produção, como muitos pensam, porque ele terá o mesmo destino de outros modos de produção que desapareceram. Não é o caso do escravismo no século V e do feudalismo no século XIV. Foram sistemas econômicos que existiram e que desapareceram. O mesmo deverá ocorrer com o capitalismo. E quando eu afirmo que em meados do século XXI ele chegará ao fim, o sistema capitalista, é porque eu, tomando por base dados sobre taxa de lucro e taxa de crescimento do produto mundial bruto, analisamos estatisticamente e projetamos, utilizando o método dos mínimos quadrados, em relação ao futuro, e chegamos à conclusão que o sistema deverá desaparecer em meados do século XXI, ou seja, em torno de 2050. A decadência do sistema capitalista mundial se concretiza, portanto, no fato de a taxa de lucro global e a taxa de crescimento do produto bruto mundial apresentarem tendência de declínio até alcançarem o valor zero em meados do século XXI. E o capitalismo evoluir, apresentando entropia com crescente desordem e autodestruição, que é o que nós estamos vendo hoje. Até chegar ao seu fim, como aconteceu com os modos de produção escravista e feudal. Nós vamos mostrar a figura 1, é uma figura que mostra a evolução da taxa de lucro mundial desde 1869 até 2007. Está aqui a evolução. Observe que está havendo uma queda ao longo do tempo. Existe uma tendência decrescente da taxa de lucro mundial. Então, se ganha menos dinheiro hoje, o capitalista está ganhando menos dinheiro hoje do que no passado. É o que esse gráfico mostra. E isso é um fato que preocupa os detentores do capital em todo o mundo. E eles buscam de todas as formas evitar que essa debacle aconteça. Procura reverter essa tendência de todos os modos.
Observe que aqui, por exemplo, nesse período, que, por exemplo, em 2011 não, em 1911, observe que aqui, de 1869 até 1911, a taxa de lucro foi decrescente, declinando. E aí houve um aumento da taxa de lucro simplesmente com a Primeira Guerra Mundial. A fabricação de armamentos e os gastos com a Guerra Mundial contribuíram para que a taxa de lucratividade do capital aumentasse. Então aqui ocorreu isso de 1911, 1914, mais precisamente, com a guerra, a Primeira Guerra Mundial, até 1920, até 1900 até o que nós temos até 1920, aconteceu o aumento da lucratividade. A partir daí, com o fim da guerra, da Primeira Guerra Mundial, houve uma queda que se acentuou, foi até a crise da Bolsa de Nova York. Observe aqui a queda da lucratividade. Isso aqui foi em 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. Após a queda da Bolsa de Nova York, então houve os preparativos para a guerra, para a Segunda Guerra Mundial, começando com a Alemanha. Então esse aumento da taxa de lucro que aconteceu aqui nesse período, que corresponde de 1930 até 1945, de 1930 até 1945, houve esse aumento da taxa de lucro, atingiu esse pico novamente, mas depois houve um declínio, uma queda depois da Segunda Guerra Mundial, da taxa de lucro, mas a partir de 1950 houve uma recuperação na taxa de lucro, houve um crescimento, expectativa que existia na época, que esse crescimento poderia ser duradouro, mas não durou muito tempo. Esse crescimento aqui acabou em 1965. Em 1965, o sistema entrou em crise, começou a haver um declínio na taxa de crescimento. Essa queda na taxa de lucratividade foi até 1983. Em 1983, conforme está aqui indicado no gráfico, houve um aumento da lucratividade, quer dizer, um tênue aumento da lucratividade, isso por conta do processo de globalização. Esse aumento da lucratividade aconteceu até 1995. Esse aumento da lucratividade em 95. De 1995 até 2007, começou a haver uma queda. E em 2008 houve uma crise no sistema capitalista mundial, considerada uma grande recessão da economia, que colocou o sistema em xeque. Inclusive, até hoje, o sistema está impactado pela crise de 2008. Não conseguiu se reerguer depois de 2008, o sistema capitalista mundial. E isso daqui está comprovado se nós olharmos esse outro gráfico. Aquele gráfico mostra dados de 1869 a 2007. Aqui nós temos um gráfico que mostra de 1950 até 2019, até um período mais recente. Então aqui dá para vocês perceberem que aqui, por exemplo, temos dados de 1950 até 1965, que eu lhes falei que foi aquele período de crescimento depois da Segunda Guerra Mundial. Aí depois houve uma queda vertiginosa até 1983, e aí houve a globalização. A globalização permitiu um tênue crescimento da taxa de lucro, mas a partir de 1998 começou a haver um declínio. E aqui, esta fase aqui é considerada de
longa depressão, que eu diria o seguinte, que ele se acentuou, sobretudo, a partir de 2007. A partir de 2007 é que se acentuou o que se chama essa longa depressão, esse período que aqui está indicado nesse mapa, nesse gráfico. Então, meus amigos, isso daqui mostra que a taxa de lucratividade do capital é decrescente. Quem previu tudo isso foi o grande filósofo e economista alemão Karl Marx, em sua obra, magistral obra, O Capital. Ele demonstra, inclusive, matematicamente, que haveria essa taxa decrescente de lucro do sistema capitalista. E isso nós calculamos, tomando por base esses dados, projetamos para o futuro e chegamos à conclusão de que se nós considerarmos a evolução da taxa de lucro do sistema capitalista mundial do período 1869 a 1947 e for mantida a tendência da queda dessa taxa de lucro no período mais recente, eu considerei do período mais recente, 47 a 2007, aqui no gráfico corresponde a este período que eu vou mostrar. Se nós considerarmos, eu tomei por base o período de 1947, tirei esse ano aqui, de 1947 até 2007. Se nós projetarmos levar em conta essa tendência e não essa outra tendência, porque se nós considerarmos essa outra tendência, o quadro é bastante similar. Mas eu considerei a tendência mais recente porque ela é, digamos assim, mais consistente do ponto de vista estatístico. Tomando por base essa tendência mais recente, nós chegamos à conclusão que a taxa de lucro do sistema capitalista mundial chegará a zero em 2037. Veja o seguinte, estamos em 2022. Para chegar à taxa de lucro zero em 2037, faltam poucos anos. Quer dizer, faltam exatamente 15 anos. Em 15 anos, a taxa de lucro do sistema capitalista mundial chegará a zero, se essa tendência se mantiver. Tem um economista chamado Michael Rometz, foi ele que apresentou os dados que estão contidos nesse gráfico, que eu há pouco mostrei para vocês, que mostra a taxa de lucro de 1950 a 2019. Ele é um economista respeitado, é autor de vários livros, como The Great Recession, A Marxist View, The Long Depression, é um outro livro dele, e um outro terceiro livro dele é Marx 200, A Review of Marx Economic 200 Years After His Birth, e é autor também do blog The Next Recession. Ele afirma no artigo, ele afirma em artigo, cujo título é Acabou o Impulso de Globalização, em português. Ele afirma que a última onda de globalização começou a diminuir, pouco antes do início dos anos 2000, quando a lucratividade global passou a recuar, tal como nós mostramos naquela figura. Então ele, da mesma forma que nós constatamos, a partir dos dados que nós analisamos, ele chegou à mesma conclusão, que a taxa de lucratividade ela é declinante e tenderá a zero, conforme já lhes falei, em 2037. Temos uma outra figura
que nós vamos mostrar, que fala da evolução do produto bruto mundial, de 1961 a 2007, que também aponta para o declínio da evolução do produto bruto mundial. Quer dizer, nós temos aqui o gráfico, eu vou mostrar para vocês, que confirma a tendência de queda no crescimento econômico da economia mundial, do sistema capitalista mundial. Está aqui. Aqui mostra a evolução de 1961 a 2007 da taxa de lucro, da taxa de crescimento do produto bruto mundial. É o PIB mundial. Está aqui, essas curvas mostram os valores em cada um dos anos de 1961 a 2007. Dá para perceber o seguinte, que existe uma tendência decrescente. Se você, essa reta daqui é baseada no cálculo dos mínimos quadrados. Projetando essa reta para o futuro, nós chegamos à conclusão de que a taxa de crescimento do produto bruto mundial alcançará o valor zero em 2053. Então, a taxa de lucro será zero em 2037 e a taxa de crescimento da economia mundial será zero em 2053. Então, observe o seguinte, não haverá mais um processo de acumulação do capital numa economia que não vai produzir lucro e também não vai haver acumulação de capital numa economia que não tem crescimento. Crescimento zero, tanto para o lucro quanto para o produto bruto mundial. Bem, conclui-se pelo que nós acabamos de expor que o sistema capitalista mundial ficaria inviabilizado em meados do século XXI, quando cessará o processo de acumulação do capital, com as taxas de lucro global e de crescimento da economia mundial alcançando o valor zero. A tendência decrescente da taxa de lucro do sistema capitalista mundial mostra o caráter histórico transitório do modo de produção capitalista e o conflito que se estabelece com as possibilidades de continuar seu desenvolvimento. Essa é que é a realidade. Assim, as bases da teoria de Marx, apresentada em O Capital, estão sendo confirmadas. Karl Marx previu que a taxa de lucro tenderá a cair no longo prazo. Ele dizia isso. Década após década é o que está acontecendo. Não só haverá altos e baixos em cada ciclo de boom e crise, mas também haverá uma tendência à queda no longo prazo, tornando cada boom mais curto e cada queda mais profunda. E é o que está acontecendo. Marx, realmente, ele foi genial ao prever isso no século XVIII. Estamos no século XXI. Além dos sinais de decadência representados pela queda da taxa de lucro mundial e da taxa de crescimento do produto bruto mundial, que alcançarão o valor zero em meados do século XXI, outro sinal importante da decadência do capitalismo é a gigantesca dívida global, que alcançou 275 trilhões de dólares em 2020, em dívidas governamentais, corporativas e domésticas. Quase 3 vezes o produto bruto mundial. Esse é o tamanho da dívida, que continua crescendo, que se constitui em uma bomba prestes a explodir. Nós temos aqui uma figura que mostra a evolução da dívida global de 2013 a 2020. Está aqui. 2013, essa era a dívida. E ela está crescendo. Aqui nós temos duas informações importantes. Essa curva em vermelho representa a dívida em percentagem do produto mundial bruto. Observe que essa dívida, ela como percentagem do produto mundial bruto, disparou. Hoje, por exemplo, representa 365% do produto mundial bruto.
Esse é o tamanho da dívida mundial. E aqui essa dívida aqui representada no gráfico está colocada em trilhões de dólares. Os trilhões de dólares estão marcados aqui do lado de cá, tá certo? Então aqui dá para vocês perceberem que a dívida é crescente a cada ano. Quer dizer, enquanto que o lucro cai, o crescimento da economia cai, a dívida cresce vertiginosamente, né? Uma outra figura que nós vamos mostrar para vocês mostra como essa dívida está sendo distribuída. De 2003 a 2018, aqui. O que está em vermelho, ou melhor, o que está em verde é a dívida das famílias. Pessoas físicas, vamos dizer assim. Em amarela são de empresas não financeiras. O governo está em azul e as empresas financeiras em vermelho. Então aqui você tem uma distribuição como a dívida está sendo distribuída. Nós evoluímos em 2003, era 99.807. Era 99 trilhões de dólares. Isso em 2003. Evoluiu em 2008 para 177 trilhões de dólares. Em 2013 evoluiu para 209 trilhões de dólares. E em 2018 para 247 trilhões de dólares. Então, em verde são a dívida das famílias, em amarelo das empresas não financeiras, em azul são as dívidas do governo e em vermelho as dívidas das empresas financeiras. Aqui está o gráfico representativo dessa dívida. O detalhe é o seguinte, que a dívida é crescente e que tanto as famílias, quanto as empresas não financeiras, quanto o governo, famílias em verde, as empresas não financeiras em amarelo, o governo em azul, quanto as empresas financeiras no vermelho, todas contribuem para o desastre que se avoluma a cada dia que se passa. Bem, pelo que acabamos de expor, fica demonstrado que o sistema capitalista mundial é um sistema que opera de acordo com o princípio da entropia, porque evolui com uma tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição, que é o que esses números mostram. Desordem e autodestruição. Essa situação é demonstrada, como já lhes falei, pela tendência de queda da taxa de lucro global e da taxa de crescimento do produto bruto mundial. Então, como já disse, ficou demonstrado que o sistema capitalista mundial é um sistema que opera de acordo com o princípio da entropia, porque evolui com uma tendência universal de evoluir para uma crescente desordem e autodestruição. Esta situação é demonstrada, como já lhes disse, pela queda na taxa de lucro global, taxa de crescimento do produto mundial bruto, bem como pelo endividamento excessivo dos países do mundo, especialmente Estados Unidos, China e Japão, que é insustentável. A imprevisibilidade do capitalismo resulta do fato de ser um sistema que opera caoticamente, sem planejamento e controle. É um outro fato também que compromete a situação. Diante desse cenário catastrófico para o sistema capitalista mundial, os governantes das grandes potências capitalistas, sob a liderança dos Estados Unidos, poderão recorrer à Terceira Guerra Mundial para superar suas crises e dar sobrevida ao capitalismo no mundo, como ocorreu com a eclosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que foram também
contribuíram para elevar a taxa de lucro do sistema, conforme mostrei na apresentação daquele gráfico da taxa de lucro global. A análise da figura que nós lhes mostramos dessa figura aqui, em que nós mostramos que de 1869, que estava em queda a taxa de lucro, ela subiu com a Primeira Guerra Mundial, depois houve uma queda e tornou a subir com a Segunda Guerra Mundial. Isso significa dizer que as grandes potências capitalistas podem se utilizar do mesmo artifício de promover uma nova guerra mundial para salvar o sistema da debacle que se avizinha. De modo, meus amigos, que a Terceira Guerra Mundial ela pode ser utilizada pelos estrategistas do capitalismo mundial como a estratégia de revitalização do sistema capitalista mundial diante do fracasso da globalização, como solução para elevar a taxa de lucro global. A globalização ficou provado que ela não foi capaz de fazer com que a taxa de lucro do sistema se elevasse. O sistema está enfrentando uma crise recessiva profunda. Para alguns já é uma depressão, o início de um processo de depressão econômica. De modo que, de tudo que nós acabamos de apresentar, fica bastante claro que a ação belicosa do governo dos Estados Unidos e dos países da União Europeia contra a Rússia pode colaborar para a eclosão da Terceira Guerra Mundial, pelas razões que nós apresentamos. Da mesma forma que, para barrar a ascensão da China como potência hegemônica do planeta, a estratégia militar norte-americana centrada na região Ásia-Pacífica pode também contribuir para o desencadeamento da Terceira Guerra Mundial. O risco da eclosão da Terceira Guerra Mundial fica colocado como uma possibilidade real de acontecer, inclusive com o uso de armas nucleares. E, diante da ação da indústria bélica dos Estados Unidos, do patrocínio de guerras para ganhar dinheiro, ela como sócia do governo dos Estados Unidos, naturalmente, reforça o interesse de que uma Terceira Guerra Mundial aconteça para que possa ganhar dinheiro, na expectativa de que possam sobreviver, mesmo com a eclosão dessa guerra. A Organização das Nações Unidas. Ficou demonstrado que a Organização das Nações Unidas tem fracassado no seu papel. Diante disto, nós temos que promover a criação de um sistema internacional novo. Uma nova Organização das Nações Unidas, diferente dessa que está em decadência. De modo, meus amigos, que diante desses fatos, desse cenário econômico catastrófico para o sistema capitalista mundial, os governantes das grandes potências capitalistas, sob a liderança dos Estados Unidos, poderão recorrer à Terceira Guerra Mundial para dar sobrevida ao capitalismo no mundo, como ocorreu, como eu já disse, com a eclosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. De modo, meus amigos, que em nossa apresentação deixamos bastante claro quais são os 4 responsáveis pela guerra, pela eclosão da Terceira Guerra Mundial. Todos vocês precisam tomar consciência dos riscos que todos nós corremos diante desses fatos que acabamos de relatar. O que nós temos que fazer é nos mobilizar no sentido de conscientizar a população mundial dos riscos que todos nós corremos. Então, o que nós estamos aqui fazendo
é apresentando um alerta para todos a respeito deste problema muito sério. Lamentavelmente, muitos de nós, a grande maioria da população mundial, está envolvida na busca da sua sobrevivência em seus países. Alguns tratando de eleições, como é o caso do Brasil. E o que é grave, lamentável, é que no programa dos candidatos à presidência da República não há nada absolutamente relacionado com a questão da política internacional e da defesa da paz mundial e do desarmamento. Então é este ponto que eu queria deixar bem claro, meus amigos, da necessidade de nos conscientizarmos quanto aos riscos que nós estamos correndo de uma terceira guerra mundial levar ao fim da espécie humana em nosso planeta. Finalizo deixando um grande abraço para todos vocês e desejando que novos rumos possam acontecer no campo da política internacional. É que os loucos e acelerados que governam, sobretudo as grandes potências, evitem a eclosão da Terceira Guerra Mundial, porque eles próprios também serão vítimas desse processo. É isso que eu tinha a dizer, meus amigos, e fica um grande abraço para todos.